número 94. Salmo de número 94. Vamos ler apenas 3 versículos. Salmo 94. Vamos ler o versículo 17, o 18 e depois o 22. Diz a palavra: se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Amém, queridos? Queridos, esse texto, o próprio título do Salmo diz que é um apelo à justiça de Deus. E aqui há um homem que está precisando da justiça de Deus. E quando alguém precisa dessa justiça, é porque está passando por um período difícil, por um período de luta, por alguma dificuldade. Mas diante dessa dificuldade, eu quero que você e eu foquemos naquilo que ele fala a respeito de Deus. No coração de um homem havia um clamor por justiça. Mas havia nele também a consciência de quem era Deus, na vida dele e naquela situação. E no versículo 17, nós vamos ver novamente, ele diz: se não fora o auxílio do Senhor. Veja a consciência que ele tinha do cuidado do Senhor, da ajuda do Senhor no meio dessa situação em que ele vivia. Ele diz: já a minha alma estaria na região do silêncio. Ou seja, se não fosse a ajuda do Senhor, ele já teria morrido. Ele já estaria morto. E ele continua: quando eu digo, resvala-me o pé. Ou seja, quando eu digo, eu vou tropeçar. Quando eu digo, eu vou cair. A tua benignidade, Senhor, me sustém. O bem do Senhor era o que sustentava ele. E veja, ele não estava numa situação boa, mas ele tinha essa consciência. E no versículo 22, ele ainda continua falando algo ainda mais a respeito do Senhor. Ele diz: mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em quem me abrigo. Imagina, eu fui ver essa questão do baluarte. Baluarte, queridos, era uma fortificação. Era uma construção para proteção. E ele está dizendo isso: olha, Senhor, tu és a minha proteção. Tu és essa construção que me cerca. Mas ele estava precisando de justiça do Senhor. Mas ele estava passando por um momento difícil. Mas nessa dificuldade havia essa consciência da ajuda do Senhor, do apoio do Senhor, do cuidado do Senhor, da proteção do Senhor, da benignidade do Senhor sobre a vida dele. Mas olha, esse Deus, que esse salmista, cujo nome nem descrito está, nem relatado foi, é o mesmo Deus que habita em você e em mim. É o mesmo Deus que está nesta manhã aqui conosco. É o mesmo Deus que pode te socorrer e me socorrer. É o mesmo Deus que nos socorre. É esse mesmo Deus. Então vamos orar novamente. E aí do seu lugar, sabe, coloca diante de Deus mais uma vez a tua vida. Queridos, você e eu precisamos ter consciência desse grande Deus. Sabe, desse grande Deus que cuida de nós, desse grande Deus que habita em nós, desse grande Deus que age em favor de nós, desse grande Deus que não te abandona. Sabe, esse tempo que você está vivendo vai passar.
Se está tudo bem contigo, glória a Deus. Mas se vier um período ruim, saiba que Deus permanece contigo. Deus não é um tipo de amigo que está conosco só quando tudo vai bem. Não, muito pelo contrário. Quando a situação começa a ficar difícil, Ele é o primeiro a estar contigo e comigo. Então abre a tua boca. Sabe, glorifica esse Deus. Independente do que você esteja sentindo, glorifica esse Deus. Nós não vivemos pelo que sentimos, queridos. Nós vivemos pela fé que há em nós, por aquilo que a palavra fala a respeito do nosso Deus. E é esse Deus que está nesta manhã aqui conosco. Esse Deus que tem estado contigo na tua casa, na tua caminhada, por onde você vai. Senhor, nós te glorificamos mais uma vez nesta manhã, Senhor. Nós declaramos a nossa dependência. Dependemos de Ti para tudo, Deus. Somos incapazes, Deus, de continuarmos vivos, porque é a Tua vida em nós que faz com que permaneçamos em pé. É a Tua vida em nós que nos faz respirar. É a Tua vida em nós que nos faz caminhar. É a Tua vida, Senhor. É o Teu querer, é o Teu propósito. E nesta manhã, Senhor, eu quero declarar, Deus, junto com os meus irmãos, que dependemos do Senhor, que cremos em Ti, Deus, independente do que sentimos, independente do que vemos, que estamos aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome, para glorificar a Ti. Que não vivemos com o Senhor pelo que o Senhor tem a nos oferecer, mas é pelo amor que temos por Ti, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és Deus exaltado. Não há outro além do Senhor. Foi o Senhor quem nos resgatou, foi o Senhor que pagou pela nossa vida. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque mais uma manhã estamos de pé. Obrigado porque mais uma manhã nós podemos ouvir a Tua voz. Porque mais uma vez, Senhor, podemos ouvir a Tua voz em nós. Seja exaltado, Deus. Glorifica, irmão. Glorifica, irmã, esse Deus. Deixa Ele ouvir a Tua gratidão. Deixa Ele ouvir o Teu louvor. Fala uma declaração para Ele. Diz uma palavra para Ele. É o Senhor que te trouxe neste lugar, nesta manhã. Foi o Senhor quem te acordou, quem me acordou. Foi o Senhor. Foi o Senhor quem preparou esse momento para você e para mim. Foi o Senhor. Foi o Senhor que te trouxe a este lugar, porque Ele quer ouvir a tua voz, porque Ele quer ouvir o teu louvor, porque Ele quer falar contigo. Fecha os teus olhos, não te distrai. Deixa Ele tocar no teu coração. Deixa Ele falar ao teu ouvido. Prepara a tua mente para a palavra que Ele vai trazer para você. Prepara o teu coração para você louvar a Deus. Para que juntos possamos ministrar a Ele louvores. Não saia deste lugar da maneira como você entrou. Deus pode fazer. Deus pode fazer muito além do que você imagina. Mas você e eu precisamos dar o primeiro passo. Mas você e eu precisamos dar permissão para que Ele haja. Oh Deus, Tu és santo.
Tu és glorificado, Tu és exaltado. Eu me rendo a ti. Meu irmão, fique de pé. Tu és Vamos como um rio. adorar, continuar adorando ao Senhor. Que privilégio Rio de águas podermos vivas. levantar nessa manhã, podermos nos reunir aqui na casa do Senhor. Flui dentro de mim, Senhor. Que o Senhor flua na sua vida, que o Espírito Santo És flua. manancial. Que a presença de Deus seja como um rio dentro da sua Fonte vida. inesgotável. Trazendo vida, trazendo cor, Traz trazendo vida ao vigor, coração. Ah, Senhor, nós queremos te louvar. Como o rei Davi. Quero te louvar. Davi te adorava e te Minha louvava com alma intensidade, canta com a ti, alegria. Senhor. Ah, Senhor, mesmo que o momento não estivesse sendo favorável para ele, mas ele entoava canções ao Senhor que expressavam aquilo que estava no coração dele. E nós queremos nessa manhã expressar o que há no nosso coração. Ah, Deus, queremos levantar as nossas vozes em adoração ao Senhor, dizendo: Deus, Tu és tudo que nós temos. Tu és o nosso prazer, Tu és a nossa alegria. Se o Senhor é isso para você, cante. Cante ao Senhor nessa manhã. Em adoração, eu me rendo a Tu ti. és como um rio, Senhor. Tu és como rio de águas vivas. Peça para o Senhor fluir na sua vida. Flui dentro de mim. Peça para que o Espírito Santo encha você ainda mais. És manancial. Ele é uma fonte inesgotável da qual nós podemos nos aproximar e beber e saciar toda a nossa sede. Traz vida ao coração. Como o rei Davi, aleluia, Senhor. Eu quero te louvar, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Em adoração a ti, Rei dos Reis. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Ah, Deus, que o nosso prazer seja estar em tua presença. Que o nosso prazer seja te adorar. Meu Deus, que sintamos, meu Deus, alegria, que sintamos, meu Deus, prazer, meu Deus, em adorar o Senhor, Minha alma em nos render a Ti, que a nossa alma cante a Ti. em adoração. Ah, Deus, Tu és digno, Senhor, Tu és digno, Senhor. Digno és de louvor, Tu és digno de todo louvor. Tu és santo, majestade. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: como eu tenho essa necessidade, e talvez você também tenha, de aprender com Davi e com tantos homens e mulheres que nós vemos na Bíblia, que nós lemos. Ah, pessoas que adoravam ao Senhor, te amo, Senhor. pessoas que se rendiam a Deus, Senhor, pessoas que, sabe, serviam a Ele Nós com te todo o seu amamos, coração. Senhor. Ah, o próprio Davi dizia assim: olha, eu alegrei Bendizemos o teu quando nome, disseram: Jesus. vamos à casa do Senhor. Exaltamos o Eu Senhor. não sei qual é o sentimento que vem no seu coração É o nosso no dia prazer do te culto, no dizer, dia de você vir à casa do nós te Senhor. amamos. Mas eu digo pra você, Nós te se não é amamos. alegria, A tua igreja ore te ama, para que Senhor. o Senhor mude, para que o Senhor coloque alegria no seu coração de estar aqui, para que o Senhor coloque no seu coração prazer por estar na presença de Deus, por poder adorá-lo, por poder engrandecê-lo.
Davi dizia: olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Então Davi não só pedia, Davi fazia algo para isso. E o que era que Davi dizia? Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar. Você consegue contemplar o Senhor? Quantas vezes nós chegamos aqui e fechamos os nossos olhos e começamos a pensar em tantas coisas, mas o nosso desafio a estar nesse lugar é contemplar o Senhor, é contemplar a grandeza dEle, a bondade dEle, a misericórdia dEle, a santidade dEle. Que você possa ver quão grande é o Senhor, quão grande é a bondade dEle na sua vida, quão grande é o amor dEle na sua vida. Que você possa ver quão grande é a misericórdia dEle na tua vida. Que você possa ver quão grande é o Senhor. Aleluia. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Oh, glória! Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Adore e cante ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. Lembre-se, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O tempo está nas mãos do Senhor. Às vezes você se pergunta: Deus, por que ainda não? Por que não aconteceu? Ele tem o controle de tudo. Três se formam em um. Que mistério glorioso. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Tu és grande, Senhor, e eu vou cantar, eu vou declarar a tua grandeza. Deus, que o teu nome está acima de todas as coisas, Jesus. Tu és digno, Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Eu vou cantar, Senhor, com todo o meu ser, com todas as minhas forças. Que grande, grande, grande é o Senhor. E que tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão Grande tu és. grande é o meu Deus. Eu cantarei, eu vou declarar, eu vou gritar se preciso for, que tu és grande, Jesus, que tu és poderoso e que tu és o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Poderoso. Deus, que não só os outros possam ver, mas que eu mesma, Senhor, possa ver, que eu mesma, Senhor, possa contemplar a tua grandeza, que primeiro eu veja, Senhor, a tua majestade, que primeiro eu contemple, Senhor, a tua face, que primeiro eu, Senhor, para que depois através de mim outros possam ver, outros possam contemplar, outros possam te adorar e outros possam cantar. Que grande, grande é o Senhor. Cantarei quão grande é o
queridos, eu não sei como você está se sentindo. Se você estiver bem, glória a Deus. Se você não estiver bem, glória a Deus. Mas não porque você não está bem, é porque Deus continua sendo bom. Deus continua sendo grande. Independente daquilo que a gente esteja passando, o mundo pode estar um caos, mas o nosso Deus não, amém? Ele continua sendo grande, Ele continua sendo digno de ser adorado, de ser exaltado. Como nós precisamos do Senhor. Eu não sei você, mas eu preciso de Deus na minha vida. E eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero estar perto dEle. Eu quero adorá-lo. Eu quero engrandecê-lo. Eu quero aprender a adorar a Deus, independente de qualquer coisa, de qualquer situação. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a Te adorar. Te adorar em espírito e em verdade. Louvar o Teu nome, bendizer o Teu nome em todo o tempo. Aleluia. Se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos por bens materiais. Eita, Jesus, pelo que Ele é isso que eu quero. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar. O que é que você vai fazer? O que é que você veio fazer aqui? Simplesmente Se foi adorar, então faça isso. Eu vou adorar. Então faça isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Às vezes, pode vir no nosso pensamento: por que eu vou adorar? Tá dando tudo errado, eu perdi muitas coisas. Mas não foi assim que Jó pensou. Jó disse: Deus me deu e Deus mesmo tomou. Tudo é permissão de Deus. E eu vou adorar, independente do que eu tenha ou do que eu deixe de ter. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória. A Ti, Jesus. A Ele a glória. Ao Teu nome, Senhor. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre seja exaltado, Senhor. Para sempre Deus seja adorado. A Ele, oh, a Ele a glória. A Ele merece. A Ti, Jesus. É a Ti, Jesus. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Amém. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória,
Ti, Senhor. A Ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você pode sentar por um instante. Glória a Deus. Amém? Vamos nessa manhã meditar na palavra do Senhor. Quem aqui, você vai só responder para você, viu? Não responda para mim, não. Quem aqui já pediu algo a Deus, assim, pediu muito. Mas assim, sabe aquela coisa que você desejou, que você implorou, que você jejuou e Deus lhe deu? Alguém aqui já passou por essa experiência? Quem aí já pediu algo ao Senhor, desejou e Deus fez ainda mais do que aquilo que você tinha pedido? Alguém aí? Mas quem aqui já pediu, já orou, já, sabe, buscou, já se humilhou, sabe? Pedindo algo ao Senhor e não recebeu? Normalmente a gente sempre conta, né? Experiências de bênção que, cara, eu orei e, sabe, naquela semana Deus fez, ou um tempo, mas Deus me deu. A gente escuta testemunhos, né? De pessoas dizendo assim, cara, eu pedi de um jeito, Deus fez ainda mais, Deus me surpreendeu, Deus... Então é comum, né? Esse tipo de testemunho, e é bom, porque de fato nós servimos a um Deus, amém? Que faz não só aquilo que nós pedimos, mas muitas vezes faz muito mais do que aquilo que nós pedimos. E é até o que diz a própria palavra, né? Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas tem um texto da palavra do Senhor que eu queria compartilhar com vocês, de algo contrário, de alguém, uma pessoa que desejou muito, que pediu muito, que suplicou muito, que se humilhou muito diante do Senhor, pedindo uma coisa. E você diz, irmão, o que foi que essa pessoa estava pedindo? E Deus não deu, e Deus não fez. Um pai que suplicou, que orou a Deus, para que Deus curasse o seu filho. E Deus não curou. A criança morreu. Uau, imagine aí. Muitas pessoas, diante de uma situação dessa, acabam se revoltando, dizendo assim, que Deus é esse que não me escuta? Que Deus é esse que permite que o meu filho morra? Peraí, Deus não cura? Por que Deus não curou? Deus não responde a oração, por que Ele não respondeu? Abra aí sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Nós vamos meditar nesse texto, nessa história, e eu queria focar, né, na atitude em que Davi teve quando seu pedido não foi atendido, quando sua oração não foi respondida. A sua atitude foi tão fora do comum que até aqueles que presenciaram disseram, oi? 2 Samuel, capítulo 12. Com certeza vocês já conhecem essa história. E se não conhecem, irmãos, você tem pelo menos 1 ano de crente, já tinha dado tempo para você ler a Bíblia uma vez. Se você tem pelo menos 1 ano de crente, já deu tempo de você participar de um bocado de culto e pelo menos ter escutado essa história. 2 Samuel, capítulo 12. Nós não vamos ler do início, para até o texto não ficar comprido, e eu quero me deter naquilo onde eu quero meditar com vocês, certo? A situação, né, de Natã, começa o capítulo 12 nisso, indo até Davi, repreendendo Davi pelo pecado que Davi havia cometido, adulterando com Batseba, né, causando a morte de Urias e tudo mais. E aí o finalzinho finalzinho não, iniciando a partir do versículo 13, diz assim: Então
disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que de ti nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. Porque dizia: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz? Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Amém? Como eu bem disse, né, você certamente já conhece essa história. Mas que atitude interessante, queridos, de Davi. Primeiro, no versículo 13, eu acho fantástico isso aqui. Nós aprendemos muito com isso. Davi pecou feio, mas se arrependeu e recebeu o perdão de Deus. Amém? Mas o fato de Davi ter recebido o perdão de Deus não o isentava das consequências do seu erro. Não o protegeu, não o livrou das consequências das suas atitudes impensadas. Né? E aí nós vimos isso aqui. Ele recebeu o perdão de Deus? Recebeu. Mas ele também sofreu as consequências. E assim também é com a minha vida e com a tua vida. O fato de muitas vezes nós estarmos sofrendo consequências dos nossos erros não significa que Deus nos perdoou. Que Deus não nos perdoou. Porque se houve de fato arrependimento, houve também o perdão. Amém? Agora, meu filho, plantou, tem que colher. Não tem pra onde fugir. E aí, Deus disse: olha, você deu motivo para que o povo blasfemasse. E aí, esse filho, gerado em pecado, diante de uma situação completamente contrária, ele vai morrer. E aí, naquele momento que Davi recebe essa palavra, recebe essa profecia que ninguém quer, né? Quem é que quer essa profecia? Deus me livre. Mas ele recebeu. E aí Davi começa buscar a Deus pela vida da criança. Davi começa, sabe, jejuar. Davi se prostra no chão, se joga na terra, buscando, pedindo
quê? Que salvasse a criança, que poupasse a criança, que a criança melhorasse, que ela não morresse. E aqueles que estavam perto de Davi iam lá, levante-se, vamos, levante. Davi, não quero, deixa eu aqui. E depois de 7 dias de Davi naquela intensa busca, né, e humilhação diante de Deus, a criança morre. E aí todo mundo já fica pronto. Davi agora se acaba de vez. Porque imagina aí a frustração. Primeiro de perder, né, o seu filho, porque ele tinha amor por aquele filho, óbvio. Senão ele não tinha buscado, né, tanto a Deus por aquilo. Segundo, a sua frustração de estar pedindo tanto algo, de estar clamando, de estar, sabe, e não acontecer. Então eles pensaram, pronto. Se quando a criança só doente, o homem já estava acabado, agora quando a gente for lá e disser que a criança morreu, ele vai se acabar de vez. É o finalzinho do versículo 18. Porque mais se afligirá. E aí tá ali eles, e agora o que é que a gente faz? Não sei o que. E Davi disse assim, o que foi que aconteceu? A criança morreu? Foi, morreu. Davi se levanta, Davi troca de vestes, Davi se limpa e Davi vai para a casa do Senhor adorar. E aí eu aprendo algumas coisas com Davi. Primeiro eu quero que você entenda que havia também, né, essa surpresa neles, porque o comum, né, o que fazia parte do luto, né, daquela época de quando alguém perdia alguém, e a gente vê outros relatos que era exatamente a atitude que Davi teve antes, era normalmente a atitude que se tinha depois, né? Quando morria alguém, então havia essa questão do pranto, do ficar sem comer, dos rasgar as vestes e tudo mais. O fato de Davi não ter feito isso não significa que Davi não estava sofrendo por aquela criança. Mas aí nós entendemos que Davi sabia que o que estava acontecendo era um cumprimento da palavra de Deus. Deus já tinha avisado a Davi, dizendo, olha, eu perdoei você, tá aqui de boa, mas a criança vai morrer. E aí você diz, oxe, mas que Deus é esse que matou a criança? Não pense que a morte da criança foi sofrimento para a criança. Talvez tenha sido alívio para ela. E ela foi embora morar com o pai. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o que eu aprendo com Davi é que, primeiro, não adianta nada a gente se lamentar por aquilo que a gente não pode mudar. Quando os servos de Davi, quando aqueles dizem assim, eu estou entendendo, você e agora? Aí ele disse assim, versículo 23, olha, quando ela estava viva, o versículo 22, eu jejuei e chorei porque eu pensei, quem sabe Deus não volta atrás, né, naquilo que falou e Deus cura a criança e tudo. Mas agora que ela é morta, o que é que eu posso fazer? Veja o que diz o versículo 10, é o que ele diz, 23. Poderia eu fazê-la voltar? Então Davi tinha um entendimento e disse assim, olha, o que eu podia fazer por essa criança, eu fiz quando ela estava viva. Eu orei, eu supliquei, eu me humilhei, mas a criança morreu. A palavra de Deus se cumpriu. Agora eu não posso mais fazer nada. Eu não sei vocês, mas eu tenho feito uma autoanálise muito profunda esses dias da minha vida. E eu tenho percebido que 90% das coisas pelas quais eu lamento são coisas das quais eu não posso mudar. E se eu não posso mudar, por que eu vou me lamentar? Se não depende de mim, peraí, tem o que eu posso fazer e até onde, até quando eu posso fazer. Davi podia orar, clamar, jejuar pela criança até onde havia esperança de que Deus ouvisse, de que Deus mudasse de ideia, né? Vamos dizer assim. E ele fez, mas depois Davi entendeu, dizendo assim, agora eu não posso mais trazer de volta essa criança. Eu vou até ela, mas ela não pode voltar até mim. E quantas vezes nós temos gastado tempo, energia, palavra, saúde, dinheiro, querendo mudar algo que a gente não pode. Analise
é que você tem se lamentado? O que é que tem lhe causado tristeza? O que é que você tem... Você pode fazer alguma coisa? Não faça. Mas se você não pode, entenda isso. Nós precisamos ter esse discernimento. Até onde eu posso ir? Até o que eu posso fazer? Porque não adianta. Não adiantaria mais. Davi disse assim: agora não adianta mais. Enquanto ela estava viva, eu poderia fazer alguma coisa. Mas agora, depois dela morta, eu não posso fazer mais nada. E eu digo, é mesmo assim. Outra coisa que eu aprendo com Davi. Diz que Davi se levantou depois que a criança recebeu a notícia da criança morta, e Davi foi para a casa de Deus e começou a perguntar a Deus: mas cadê o Senhor? É desse jeito? Eu orei tanto, eu clamei tanto, e o Senhor não faz? E o Senhor não tem poder não? E por que o Senhor não... Foi isso que Davi fez? E por que eu e você às vezes fazemos isso? Aprenda a não questionar uma decisão de Deus. Aprenda a não questionar o agir de Deus. Era Deus quem já tinha dito. Era Deus que já tinha decretado. Era Deus que já tinha feito, dizendo: Davi, você recebeu perdão, recebeu, mas as consequências vão acontecer. E não foi só essa não. Você que conhece a história, você sabe. E você que não conhece, você vai ler para conhecer. De quantas outras consequências Davi teve que enfrentar dentro da sua casa, dentro da sua família, por conta do seu erro, por conta do seu pecado. Mas Davi, em nenhum momento nós vemos Davi questionando a decisão de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus. Porque se é Ele que faz, quem somos nós para dizer por quê? Quem é o barro para chegar diante do oleiro e dizer: por que me fazes assim? Mas a gente se acha o vaso de alabastro, cheio de... Mas Deus, sei. Foi Deus que fez? Você tem plena certeza, você tem plena convicção? Porque Davi tinha. Porque ninguém viu. Mas Davi sabia o encontro que tinha tido com Deus, com o profeta Natan, o confrontando e dizendo: olha, você pecou, você é este homem, você fez isso, isso vai acontecer. Davi sabia, Davi tinha plena consciência. Davi dizia assim: eu vou questionar Deus? Eu vou brigar com Deus? Simplesmente cumpriu aquilo que ele falou. Davi tinha dessa plena consciência. Então, primeiro, eu não vou lamentar, eu não vou questionar por aquilo que eu não posso mudar. E eu não vou questionar, eu não vou murmurar, eu não vou me rebelar contra aquilo que Deus já decidiu. Porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? E aí eu aprendo com Davi que ao invés de me rebelar contra Deus, ao invés de questionar o agir de Deus, ao invés de murmurar por que minha oração não foi ouvida, por que não isso, porque... Ao invés disso, eu vou me fortalecer, eu vou me animar. E aí nós vemos que Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu-se, mudou de vestes. Isso primeiro fala, queridos, de uma atitude emocional e física. Davi poderia ter se descabelado, e era isso que esperavam que ele fizessem, né? Se descabelasse ainda mais, ficasse mais 7 dias, ou sei lá quantos dias sem comer, ficasse prostrado em terra, ficasse cabisbaixo, ficasse chorando, mas Davi não tinha mais o que fazer, a palavra de Deus tinha se cumprido. Então Davi toma um banho, troca as vestes. Sabe o que isso traz para mim e para você? Você não pode mudar? Não. Eu não posso mudar? Não. Foi Deus que quis assim? Foi. Foi uma palavra de Deus que se cumpriu? Foi. O que é que eu vou fazer? Eu vou erguer a cabeça. O que é que eu vou fazer? Eu vou mudar minhas vestes. O que é que eu vou fazer? Vamos lavar. Eu vou me cuidar. Eu não vou estar... Não, peraí, mas também agora... Não tá por aí, cabisbaixo, chorando. E o que foi que aconteceu? Não.
meu menino morreu, Deus não viu minha oração, Deus não me atendeu. Não, Davi levanta a cabeça. E ele não estava sofrendo com a morte da criança? Claro que sim. Mas ele entendia perfeitamente que ele não tinha mais o que fazer. Ele entendia perfeitamente que era a vontade de Deus. Então ele troca suas vestes, então ele se lava. E aí ele vai se fortalecer espiritualmente. Ele entra na casa do Senhor. E aí eu acho isso fantástico. Porque veja só a sequência, viu? Lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Davi entendia que a primeira coisa que ele tinha que fazer era ir para a casa de Deus. A primeira coisa que ele tinha que fazer era adorar o Senhor, mas que ele não podia fazer isso de qualquer jeito. Então primeiro ele se lava, primeiro ele se unge, primeiro ele se prepara para entrar no Santo dos Santos. Para quê? Para adorar. Davi foi à casa do Senhor e adorou. Depois, aí ele foi para casa. Aí ele comeu. Você consegue entender a ordem de prioridade? Você consegue entender que estar bem fisicamente, você precisa se alimentar bem, você precisa, estar bem fisicamente e emocionalmente, mas você consegue entender que primeiro nós precisamos estar bem espiritualmente. A nossa vida espiritual, quem leu aqui aquele postzinho que o pastor postou no grupo essa semana? A nossa vida espiritual é o vagão que puxa todas as áreas da nossa vida. Se nós estamos bem espiritualmente, nós estaremos bem fisicamente. Se nós estamos bem espiritualmente, consequentemente, nós estaremos bem emocionalmente. Se nós estamos bem espiritualmente, com certeza nós estaremos bem profissionalmente. Puxa, então Davi entendia isso, mas Davi vai à casa do Senhor adorar. Depois ele vai para casa, depois ele vai comer, depois ele vai fazer todas as outras coisas que ele também necessitava depois de um tempo, de sofrimento, Será que eu e você estamos conseguindo compreender e ordenar de maneira adequada as nossas prioridades? Davi entendia isso. E aí, o versículo 24 diz que Davi depois foi. Agora, oficialmente sua esposa, já que, de fato, agora, como o seu esposo tinha morrido, Batseba, oficialmente sua esposa, Davi vai até ela, consola, se deita com ela e ela tem um filho. Porque a bondade de Deus é tão grande, gente. O amor de Deus é tão grande. Vocês conseguem entender como foi importante para eles isso aqui? E eu acho interessante porque diz, olha, ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. E Davi entregou esse filho, Salomão, nas mãos do profeta Natã. Para quê? Para que ele fosse ensinado nos caminhos do Senhor. Deus restituiu um filho àquele casal. Um filho agora que não mais era símbolo de um adultério. Um filho agora que não tinha vindo mais, fruto do pecado. Mas um filho que agora sim estava dentro do propósito de Deus, dentro da vontade do Senhor. E aí diz, olha, Deus o amou e Davi entendeu isso. Davi disse, olha, agora vamos começar do zero. Deus nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Deus nos deu um novo filho. Nós vamos entregá-lo ao Senhor, nós vamos dedicá-lo ao Senhor. Que coisa linda. Que coisa linda. Davi, eu tenho muito a aprender com esse cara. No Velho Testamento, eu procuro aprender com Davi. E no Novo Testamento é com Paulo. Você diz, irmã, Jesus. Jesus não entra na lista, gente. Jesus é acima de todas as coisas. Jesus não entra em lista de comparação. Jesus é a pedra angular, é o modelo. Mas existem outros homens de Deus que a gente aprende demais com esses caras. E eles são, Davi é um desses, e Paulo é um desses. E eu vejo que
Deus, mesmo diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, que a gente é ruim, Deus continua sendo misericordioso e bondoso, amém? E apesar de vir, né, as consequências do nosso pecado, Deus também traz alívio, Deus também traz conforto, Deus também dá uma nova oportunidade, Deus também dá novos sonhos, Deus também renova a esperança, amém? Esse é o Deus que eu e você servimos. Esse é o nosso Deus, amém? E que eu e você possamos aprender que vai ter coisa, irmãos, que talvez, é óbvio, cada situação é específica, mas pode sim, que tenha coisa na sua vida, que tenha coisa na minha vida, que você vai orar, que você vai pedir e não vai mudar, porque Deus é do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. E não adianta se lamentar, não adianta murmurar, não adianta reclamar, é Deus que decidiu. Como é? Martelo, prego batido e ponta virada, sei lá, esse negócio aí. Eu digo assim, é a palavra de Deus e pronto. E quem somos nós para questionar? O que eu vou fazer? Eu vou me fortalecer. Eu vou me levantar. Eu vou adorar. Eu vou buscar ainda mais o Senhor. E aí, novas coisas vão surgir. Outro filho veio, né? Outro filho veio para alegrar aquele casal, para alegrar aquela família. Novas oportunidades Deus vai nos dar. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer da maneira certa. Davi já entregou o menino nas mãos de Natan, do profeta. Disse, olha, cuida dele, ensina. E aí, eu e você sabemos, né? Que diante de tantos filhos que Davi teve, Salomão foi aquele escolhido por Deus, né? Para dar continuidade. Foi ele que herdou o trono. Foi ele que construiu o templo. Foi ele que recebeu do Senhor sabedoria, qual ninguém jamais recebeu e nem receberá. Então, foi o cara diferenciado. Mas veja, o que Davi teve que suportar, né? Para poder receber essa alegria de ver o seu filho Salomão ser um homem de Deus. Se ele desviou lá para o fim, mas aí já é outra história. E aí já é culpa dele, né? Davi teve o prazer de morrer e de ver o seu filho Salomão, né, sendo ungido rei, sabe, dando continuidade àquilo que Davi tanto desejou, tanto queria, né, tanto continuidade não, dando início, né, Davi tudo preparou e deixou para que Salomão construísse o templo, porque Deus disse assim, olha, vai ser Salomão. Então veja que Deus transforma, amém? Deus muda. Deus dá uma nova chance, Deus dá uma nova oportunidade, mas que eu e você precisamos agir de maneira correta. Precisamos agir de maneira adequada. Aquilo que Deus decide, aquilo que Deus faz. Amém? Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Ah, Senhor. Quando nós recebemos algo do Senhor, quando o Senhor atende às nossas orações, quando o nosso desejo é concedido, é muito mais fácil para nós, Senhor, sermos gratos. É muito mais fácil para nós, meu Deus, te adorar. É muito mais fácil nós sabermos como agir. Mas quando as coisas não acontecem como nós queremos, quando as coisas não acontecem como nós planejamos, quando a resposta não vem, quando o milagre não acontece, não é fácil. Mas é possível. É possível não reclamar. É possível não murmurar. Isso é uma decisão nossa. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude a entender até onde nós podemos ir, o que é que nós podemos fazer. Mas se chegar o momento de dizer, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Não adianta mais se descabelar, não adianta mais correr atrás, não adianta. Porque afinal de contas tinha sido uma palavra do Senhor. E contra a tua palavra, meu Deus, nós não podemos nada. Contra aquilo que o Senhor decide, contra aquilo que o Senhor decreta, nós não podemos nada. E nós precisamos entender. Porque afinal de contas, quando nós oramos que seja feita a tua vontade, é para que ela realmente seja feita.
E que quando ela realmente for feita, que nós possamos entender, que nós possamos compreender, que nós possamos aceitar e dizer: olha, foi Deus. Ter essa certeza no nosso coração de que foi o Senhor, que foi segundo a tua palavra, que foi segundo a tua vontade. E aí, nos fortalecer, nos animar no Senhor. Que das nossas bocas, Deus, que dos nossos lábios saiam palavras que engrandeçam a Ti, mesmo em momentos de dor, mesmo em momentos de luto, mesmo em momentos de sofrimento. Nada disso é motivo para duvidarmos do Teu amor. Nada disso é motivo para duvidarmos que o Senhor está no controle. Nada disso é motivo para nos afastar do Senhor, para nos afastar dos Teus caminhos, para nos impedir de Te adorar. Não, Deus, às vezes nós usamos isso como desculpa. Mas quando nós temos o coração em Ti, não importa se o Senhor ouviu ou não ouviu, não importa se aconteceu ou se não aconteceu, nós vamos adorar do mesmo jeito. Nós vamos entender e aceitar que o que o Senhor tem para nós é muito melhor, é muito maior. Ah, Deus, eu preciso aprender isso, Senhor. Eu preciso aprender isso. Me ajuda. Me ajuda a me fortalecer no Senhor. Me ajuda, meu Deus, a Te adorar. Me ajuda a entender, meu Deus, que os Teus planos são muito maiores. E que se o Senhor diz, está dito. Mas também me ajude, Senhor, a descansar naquilo que o Senhor pode restaurar, naquilo que o Senhor pode restituir, na nova oportunidade que o Senhor pode nos dar, de dizer: olha, não deu certo dessa vez, não deu certo nesse, não era nesse tempo, mas vai chegar o tempo de dar certo, vai chegar o tempo do novo filho, vai chegar o tempo da bênção, vai chegar o tempo de você viver o melhor de Deus. Não era aquele filho, não era aquele tempo, não era daquele jeito, por isso não aconteceu. Mas vai chegar o tempo de Deus, do jeito de Deus, na vontade de Deus. E que quando esse tempo chegar, e quando essa oportunidade surgir, que nós, Deus, possamos nos apegar ainda mais e fazer da maneira certa. Chega de cometer os mesmos erros. Chega de andar em círculos. É hora de fazer diferente. Davi fez diferente. Davi pegou Salomão, Davi entregou ele ao Senhor. Chega de querer agir com a nossa própria vontade, de agir, meu Deus, dos nossos próprios pensamentos, como Davi agiu. Davi planejou tudo na mente dele. Deus disse: não é assim não, é do meu jeito, quem manda nesse negócio é eu, quem está no controle sou eu. E aí, quando Salomão chegou, Davi já tinha aprendido a lição. Deus, me ajuda a aprender a lição. Nos ajude a aprender a lição, para quando a nova oportunidade chegar, quando o novo tempo chegar, quando o novo filho chegar, nós possamos fazer diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Sente aí um minutinho.